Olá, meus amigos, estamos reunidos mais uma vez para estudarmos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos ao capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. O item 5, que Kardec primeiramente colheu as informações dos evangelistas Marcos e Mateus, e que nos diz o seguinte: e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está em Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21 e 31 a 35, e Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Pois bem, meus irmãos, é uma passagem que lida, não é, como nós acabamos de fazê-lo, nos leva a uma situação um pouco contraditória com os ensinamentos de Jesus, à primeira vista. Jesus, que sempre disse que não viera para derrogar a lei, e nós sabemos que um mandamento da lei de Deus, trazido por Moisés no Monte Sinai, nos ensina a tratarmos com humanidade, com respeito, com amor, os nossos pais, que nos deram a oportunidade da reencarnação. Pois bem, aqui, lendo ao pé da letra, como fizemos, a visão que nos passa é de que Jesus não sentia muita afeição por sua mãe. Em relação aos seus irmãos, é uma situação um pouco contraditória, porque desde pequenos, quando frequentávamos a Igreja Católica e estudamos em colégio católico também, naquela época se chamava ginásio, hoje, já há algum tempo atrás, era o 2º grau, nós aprendemos que Maria só teve um filho, que é Jesus, e assim mesmo mantendo-se virgem, não é? Isso é um dogma católico, com todo respeito, não estamos aqui para derrubá-lo, porque não temos autoridade para isso, moral, eclesiástica, não é? Com todo respeito a esse dogma, mas após conhecermos o Espiritismo, aprendemos de forma diferente, que a virgindade de Maria não era a virgindade que conhecemos no mundo através do sexo, não é? A virgindade de Maria é espiritual, um espírito tão elevado que realmente ela está acima de tudo nesse planeta, a tal ponto
de ter recebido a honra de ser mãe do nosso governador planetário, ter recebido o nosso Mestre Jesus. Como foi, é um assunto muito controverso que não cabe nesse momento conversarmos, não é? Mas, lendo essa passagem, a gente observa que Jesus, numa casa super cheia de pessoas, super lotada, a tal ponto que nos diz os evangelistas, não é só um, dizem os dois, que eles não tiveram tempo nem de fazer uma refeição. Eram tantas as pessoas à procura de Jesus, em busca da cura de seus corpos, que o mestre, naquele dia, estava super ocupado. A casa repleta, como já falamos, e de repente chegam sua mãe e seus irmãos, segundo o texto que acabamos de ler. E as pessoas que estavam dentro, disseram que lá fora estava sua mãe e seus irmãos que o chamavam. O mestre, aproveitando o momento, vira-se para eles e diz, de uma forma muito tranquila, pelo que nos passa o que está escrito, dizendo, olhando para eles e dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E em seguida complementa: todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E isso, meus irmãos, não quer dizer de maneira nenhuma que Jesus não estava reconhecendo Maria como sua mãe, né? E nem aqueles companheiros que estavam com ela, que foram chamados de irmãos, que ele não sentia nada por eles. Nós sabemos que Jesus amava a todos, a tal ponto que nos ensinou a amar até os inimigos. Como é que ele iria desprezar aqueles que eram conhecidos como seus irmãos? Então, a primeira mensagem que Jesus quis nos passar é a respeito da família. Porque até aquele momento, os judeus, muito apegados à família consanguínea, e são até hoje, a tal ponto que eles só se casam entre si, entre judeus, para manter aquela classe, não é? De classe social, melhor dizendo, e também racial. Eles eram muito apegados à consanguinidade. E Jesus aproveita o momento para dar um grande ensinamento, ou melhor, deixar de forma velada um grande ensinamento, porque ele não disse mais nada, ele só falou que todos aqueles que faziam a vontade de Deus, eram seus irmãos, suas irmãs e suas mães. E ele então, nesse momento, ele faz a primeira revelação para a humanidade de que existem dois tipos de família. As famílias pelos laços consanguíneos, a família biológica, e as famílias pelos laços espirituais. Essas primeiras, na maioria dos casos, terminam com a separação pela morte, porque não há um vínculo mais profundo. As segundas, as famílias espirituais, essas se perpetuam e se fortalecem cada vez mais a cada reencontro reencarnatório ou no plano espiritual. Essas famílias fortalecem-se pelo amor, não é? Então essa foi a primeira ideia que Jesus lançou
e que deixou para 20 séculos depois, melhor dizendo, 19 séculos após, porque no século XIX surge a doutrina espírita para explicar isso, como nós estamos vendo aqui no capítulo 14, que mais adiante nós vamos, outra pessoa abordará essa temática das famílias materiais e espirituais. No momento, estamos deixando só uma pincelada, mas Jesus fez isso há 2000 anos e não poderia se alongar porque as mentes das pessoas não suportariam, não conseguiriam compreender. Quando ele fala para Nicodemos, não é? Quando Nicodemos quis saber acerca da reencarnação, e ele então diz: Nicodemos, vós que sois um doutor da lei, não entendeis isso? Imaginar então se eu falasse das coisas espirituais. Se Nicodemos, que era um doutor da lei, estudioso das leis, não sabia com profundidade o que era a reencarnação, como o povo ignorante do saber, das letras, dos estudos, poderia compreender o que Jesus estava querendo dizer, não é? Então ele nos passa essa primeira visão de que não é a família consanguínea, ela não é a única e verdadeira, ela é temporária. Poderá se fortalecer com o retorno em outras reencarnações, mas os verdadeiros laços são do Espírito, né? Jesus também nos revela de uma maneira velada que existem esses laços de amizade, de fortalecimento espiritual, ele vai crescendo a cada reencarnação. E certamente vocês devem estar pensando, não é? Que Jesus, aqui na passagem, falam-se de irmãos de Jesus. Existem muitas teorias, né? Uma delas é que os primos eram chamados também de irmãos. Mas existem narrações, não é? De estudiosos e que deixaram, né, escritos para nós, por exemplo, como nessa passagem, né, de Mateus, um dos 12 apóstolos e um dos evangelistas, ele nos diz o seguinte: porventura, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? Então, nessa passagem, o nosso evangelista Mateus, ele fala abertamente que Jesus possuía 4 irmãos, né, do sexo masculino: Tiago, José, Simão e Judas, e suas irmãs, que deduzimos que seja mais de uma. E isso carece de confirmação, porque há 20 séculos atrás não haviam arquivos, não haviam cartórios em que as pessoas registravam seus filhos como hoje. E que hoje nós podemos recorrer ao cartório e procurar certidões de muitos anos atrás que encontraremos, mas há 20 séculos isso é impossível. Foi criado, né, e eu falei no início sobre o dogma da virgindade de Maria, que é um dos pilares da Igreja Católica, e que nós não estamos aqui para criticar nem condenar, nós que respeitamos. Nesse dogma, eles querem passar para a posteridade, como há 20 séculos vem fazendo isso, que Maria não teve relações com José, né?
Os judeus, segundo o professor Severino, eles não acreditam nisso, não é? Os judeus, eles não acreditam que haja um tipo de relacionamento em que um ser espiritual venha sem ter por relações sexuais entre um homem e uma mulher, né? Então, essa questão dos irmãos é muito difícil de afirmarmos, e se fizéssemos isso, seria uma afirmação leviana de nossa parte, porque não temos capacidade nem documentário suficiente para dizer. O que importa realmente é que Jesus tenha vindo nos dizer e nos dar um ensinamento muito profundo, que a nossa família é a família universal. E nesses dias que temos presenciado nos meios televisivos, essas manifestações que iniciaram nos Estados Unidos e já estão percorrendo a Europa e chegando também à América do Sul, principalmente o nosso país, a respeito do racismo, não é? Nós já estamos no século XXI e não há mais como manter essas ideias tão absurdas de que o branco é o melhor, é o perfeito e o negro está errado, não é? Nós assistimos isso, lamentavelmente, na época de Hitler, que eles pregavam que os alemães eram a raça única, descendente dos arianos, né? Dos árias que vieram do planeta Capela, e que as outras raças de cores diferentes não se igualavam, não poderiam chegar nunca à altura da raça ariana. E por causa disso, meus irmãos, 6 milhões de judeus foram mortos em câmaras de gás, e depois seus corpos foram incinerados em fornos crematórios. E não escapavam crianças, idosos, mulheres grávidas, tudo em nome da pureza da raça branca. Quem foi que afirmou que a raça branca é a raça mais pura? Nós espíritas sabemos que isso é a maior tolice, que o que vale é o espírito. E o espírito, ele não tem cor, ele não tem forma. O livro dos Espíritos nos ensina isso, não é? O perispírito, sim, é um modelador biológico. Ele é a forma para o corpo físico. Mas o espírito, esse ser que é imortal, ele não tem forma, ele não tem cor, ele não tem nacionalidade. E o Espiritismo nos ensina isso, que hoje nós estamos aqui no Brasil com esse nome, mas já estivemos em vários continentes desse planeta, em muitas outras reencarnações, com outros nomes, com corpos masculinos ou femininos, e isso nos dá uma visão muito mais ampla e evita que pensemos ser superiores. Todos aqueles que hoje alimentarem essa falsa ideia de superioridade terão que voltar em outras encarnações muito dolorosas para quebrar o orgulho, que tudo isso, todo racismo é filho do orgulho. Um orgulho imbecil, desculpem a palavra, mas é verdadeira, não é? Porque
O orgulho, ele cega a criatura e faz com que ela pense que é superior. Mas, quando voltamos ao mundo espiritual, verificamos que é uma tolice imensa pensar que somos melhores, que somos maiores, que somos mais fortes, mais inteligentes. E isso não é verdade, porque os seres mais inteligentes, eles são os mais humildes. Eles não se gabam, porque têm certeza do que são. Enquanto nós não sabemos o que somos, ou não temos ideia da nossa capacidade, nós achamos que somos superiores. No Rio Grande do Sul, há muitos anos atrás, já que ele desencarnou, nós tivemos um companheiro chamado Francisco Valdomiro Lorenz. Dizem que esse companheiro falava 100 mesmo, número 100 idiomas. E ele era de uma humildade impressionante, a tal ponto que quando Getúlio Vargas foi governador do Rio Grande do Sul, ele convidou o Francisco Valdomiro Lorenz para ser o secretário de Educação. E ele não aceitou, preferiu continuar sendo professor numa comunidade muito pobre do interior, bem afastado do Rio Grande do Sul. E certa vez ele foi prestar um concurso, né, para uma promoção, naquela época era assim, não é? E ele foi até Porto Alegre para fazer esse concurso. Chegando lá, vestido humildemente, um professor muito arrogante, né, porque não sabia nada, se ufanava de falar 2 idiomas. Olhou para o Valdomiro Lorenz de cima para baixo e perguntou o que ele estava fazendo ali. E o professor Valdomiro Lorenz disse: olha, eu vim aqui para prestar o concurso. E o professor olhou para ele e disse: você acha que está à altura? Ele disse: acredito que sim. Porque naquela época a prova era oral, era uma entrevista. E ele então perguntou ao Valdomiro Lorenz: você gostaria de fazer a prova em que língua? Aí o Valdomiro Lorenz sorriu e disse: pode escolher. E ele virou e disse: mas é muita audácia desse caipira. Então tá bom, nós vamos fazer em chinês. Aí o Francisco Valdomiro Lorenz disse: está tudo bem. Como o professor não conhecia o chinês, chamou um outro professor que falava chinês e deixou os dois conversando. Só que esse professor notou que o professor que estava conversando com o Valdomiro Lorenz já estava com os olhos arregalados. E ele então interrompe perguntando: o que foi? Por que você está assim assustado? E o professor disse assim: ele está falando em mandarim, um dialeto que nem mais se usa. E eu perguntei a ele quantos anos ele morou na China. Ele disse que nunca saiu do Brasil para lugar nenhum. Então o professor teve que baixar a cabeça e aceitar o Valdomiro na promoção que lhe era cabível. Então, para a gente ter uma ideia de que quem sabe não se ufana, não é arrogante, é humilde. Já o que não sabe é que é arrogante. Uma outra história interessante também que nos fala dessa humildade, não é? É narrada pelo Neil Lúcio, de um professor que chegou numa cidadezinha do interior, ele já aposentado, e nessa cidade, ele caminhando pelas ruas, viu que tinham muitas crianças sem estudar. E uma das coisas que mais martiriza um professor verdadeiro, aquele que tem realmente no sangue
o ideal de ensinar, ele, vendo aquelas crianças sem estudar, ele ficou muito preocupado e foi ao prefeito. Chegando lá, ele perguntou ao prefeito se não teria um imóvel onde ele pudesse reunir aquelas crianças para ensinar. Ele não queria receber dinheiro nenhum, ele só queria o espaço. E o prefeito, né, olhou para ele e viu que era uma pessoa humilde, de cor negra, não fez muito caso dele não. Disse, não, nós não temos nenhum espaço. E ele pegou o seu chapéu, que ele tinha tirado da cabeça, colocou novamente na cabeça e voltou triste para casa. Era uma noite de sábado e no dia seguinte, domingo, ele foi até, caminhando para conhecer a cidade, foi até o mercado. E quando ele estava na porta do mercado, sai uma senhora muito bem vestida, olhou para ele, viu aquela pessoa simples, disse, o senhor quer ganhar uns trocados? O senhor poderia me ajudar a levar essas compras até a minha residência? Ele disse, pois não. Pegou todas aquelas sacolas pesadas e foi com ela até a residência. Quando chegou na residência, ela disse assim, o senhor poderia me ajudar? Porque hoje eu vou receber umas pessoas para o almoço e o empregado não veio, que costuma fazer esse serviço. O senhor poderia cortar umas lenhas para o forno? Ele, pois não, foi lá, cortou as lenhas. Quando ele voltou, ele disse, o senhor poderia subir e limpar a chaminé, que o forno está com problema? E ele foi, limpou, saiu todo sujo de fuligem, não é? E ela disse assim, agora o senhor poderia ir na padaria pegar um peru que está assando? Ele disse, pois não. E quando ele voltou, que entregou para ela o peru, ela perguntou quanto era. Ele disse, não é nada. Eu fiz com muito prazer para a senhora. E saiu, né? Foi para a casa dele. Quando ele estava saindo no portão, ele encontra com o prefeito. O prefeito passa, reconheceu, chegou perto da senhora, que era irmã dele, e disse, fulano, o que esse homem está fazendo aqui? Ela disse, ele me ajudou muito. Aí contou tudo o que ele havia feito. Aí ela disse, você conhece ele? Sim, ontem ele esteve na prefeitura, foi pedir um local para pegar as crianças que estão sem estudar, e eu disse que não tinha. Ela disse, é mesmo? Ah, espera aí. Aí mandou alguém atrás dele e disse, olha, amanhã o senhor vem me procurar. Dia seguinte ele chegou lá. Ela disse, olha, eu tenho uma casa em tal lugar, use como se fosse sua, fique à vontade. Quer dizer, olha que lição de humildade, não é, dele, e que redundou no que ele desejava alcançar, não é? Então, meus irmãos, em relação à família consanguínea, nós precisamos abrir os nossos olhos para os movimentos que estão sendo feitos nesse período de pandemia. Em todo mundo questiona-se e deseja-se acabar com essa tola pretensão de que existem seres superiores pela cor da pele. Nós já ocupamos muitos corpos diferentes, de cores diferentes, em linguagens diferentes. Então, isso nos torna cidadãos universais. Nós não pertencemos a um único país. Todas as nações são nossas irmãs. Que possamos ver sempre isso com bons olhos. E que sempre que aparecer em nosso caminho a oportunidade de testemunharmos a nossa verdadeira maneira de entender, que o Espiritismo nos faz compreender, que possamos praticar esse conhecimento de que nós somos cidadãos
cidadãos universais e não pertencemos a um único país. Então, queremos agradecer a vocês pela atenção e pela paciência e desejar muita paz e muito conforto espiritual nesses dias difíceis para as nossas vidas. Fiquem em paz.